Se você pegar essa chave e girar na porta certa, ela vai abrir. É sobre uma chave que abre todas as portas, o que nós chamamos de a chave mestra. Não importa a porta que você colocar, ela vai abrir. Então, lindo, eu não sei se você vai ter coragem de sair dessa mensagem, mas se eu fosse você, ficava até o final, eliminava as distrações e se preparava para tomar decisões radicais, mas que vão fazer você viver milagres extraordinários. Amém? Mas antes de ir para a mensagem, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Aliás, eu vou te sugerir um comentário para você fazer já no começo agora, para nós ver se você tá ligado ou não. Comenta assim: hashtag time de segunda. Quando batermos 10 milhões, ainda não sei como, mas vamos sortear um inscrito do canal para no ano que vem, em maio de 2025. Então até dá uma conferidinha, vai que é você. Amém? Vai que é alguém de Tubarão. Vai que é um Baby Shark daqui que vai. É desafiador dizer que existe uma chave que abre todas as portas. É difícil, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo que existe uma chave que abre todas as portas, eu não posso me esquecer que a palavra diz que tem portas que Deus abre e ninguém fecha, mas existem portas que Ele fecha e que ninguém abre. E essa porta não é sobre a chave, é sobre quem fechou. Então, essa palavra serve para tudo aquilo que é da vontade do Senhor sobre você, mas só vai acontecer se você usar a chave certa. Então vamos lá. Evangelho do João, capítulo de número 2, versículo de número 5. E a sua mãe, Maria, disse aos funcionários: tudo o que ele pedir para vocês, façam. Amém. Vamos de novo. Tudo o que ele pedir para vocês, façam. Começamos. E estava ali 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam cerca de 80 a 120 litros. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram até a borda. E ele disse: agora tirai e levem ao mestre-sala para que ele prove. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água já sabiam. O mestre chamou o noivo e disse: todo homem no princípio apresenta um bom vinho, e quando os homens já beberam muito, então vem o pior. Mas você guardou o melhor para o final.
Vamos combinar um negócio? Você vai ter que abrir a sua mente agora. Você vai ter que tirar toda a restrição de fé que talvez alguém tenha gerado dentro de você ao longo da caminhada. Eu quero que você tire toda a frustração que alguém possa ter feito, ou talvez todas as orações que você fez e aparentemente Deus não respondeu. Todo milagre que você pediu e não chegou, limpa tudo agora. Coloca tudo para fora. Deixa o coração puro, deixa o coração limpo para ouvir o que eu vou falar para vocês. Olha, João, ele era um discípulo muito conectado com Jesus. A Bíblia diz que o Senhor tinha 12 discípulos, 3 eram amigos, mas um era íntimo dele. E esse discípulo é aquele que escreve esse texto. E quando você lê sobre João, quando você lê o evangelho dele, você vê uma riqueza de detalhes que faltam em alguns momentos. Por exemplo, tem coisas que Lucas fala que João não diz. Sobre Pedro, por exemplo, tem detalhes de Pedro que só Lucas conta, João não. Mas João conta mais detalhes de Jesus do que sobre os discípulos, o que é bom para você entender algumas coisas. Então Lucas fala muito sobre os fatos, mas João tem um cuidado específico para falar sobre Jesus, de uma forma que um evangelho acaba completando o outro e torna-os os perfeitos. Mas quando você olha João fala de 7 milagres que Jesus fez, e que antes de fazer o milagre, Jesus pediu algo para ser feito, para quem estava buscando o milagre. Então, é preciso entender que tem milagres que acontecem de maneira sobrenatural, porém não é nos exigido nada, a gente só vive. Quantos milagres invisíveis que você vive e que nem sabe para testemunhar? Quantos acidentes que Deus já te livrou? Quantos combates desnecessários o Senhor já te livrou? Quantas vezes a sua vida foi preservada e você nem sabe que Deus o fez, mas Ele fez, e você só está aqui porque a Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. Misericórdias essas que se renovam a cada manhã. Lindo! Jesus ama você, sabe o teu nome, o teu endereço, cuida de você na palma da tua mão, da mão dele, tem os cabelos da tua cabeça contados. É detalhe demais para você entender, mas ele conhece tão bem você que nem você mesmo se conhece como ele te conhece. Mas existem milagres que Jesus vai fazer, mas antes a nossa postura de fé vai ser testada, e a maneira que a gente se porta determina o milagre que a gente vai viver. Então, por isso que eu disse que é bom que você tire tudo do coração, que você agora limpe, purifique, porque eu sei que tem coisas que você já orou que Deus não fez, que teve milagres que você pediu e que o Senhor não realizou. E eu sei, porque eu também tenho orações que não foram respondidas, ou foram, mas por conta da minha ignorância não entendi. Mas eu tenho vezes que fiz tudo e nada aconteceu. Já orei por doentes que não foram curados. Já orei por pessoas e que morreram. Já orei e não vi acontecer. Já pedi para que a chuva parasse e a chuva não parou.
Mas também já pedi para que a chuva parasse e ela parou. Já pedi para que o Senhor Jesus curasse e Ele curou. Já vi mães estéreis dando à luz. Já vi câncer serem retirados de maneira imediata. Já diagnósticos sendo envergonhados. Eu já vi tudo e já vi os dois lados. Mas tem uma parada. A nossa maior dificuldade de crer é justamente a nossa disponibilidade em se mover para aquilo que os nossos olhos não enxergam. Então, lindo, a gente só cura, a gente só entende o que precisa quando mergulha na palavra. Na verdade, o cerne de tudo é a vontade de Jesus, o que Ele quer. E o que Ele quer reflete no que eu devo fazer. Então, examina comigo um milagre para começar. A Bíblia diz que é o primeiro milagre público de Jesus. Era um casamento em bodas de Caná da Galileia. Jesus ainda não havia sido exposto. Portanto, mesmo tendo poder para tudo, não havia sido provocado para. Seu ministério ainda não era público, mas havia uma mulher que sabia quem ele era. Maria sabia quem morava na casa dela. Maria sabia que aquele menino não era normal. Maria sabia que aquele menino carregava uma missão muito poderosa. Maria não criou um filho para viver, criou um filho para morrer na cruz do Calvário. Maria sabia de tudo dele. Sabia quem ele era, sabia o poder que ele tinha, sabia que o pai dele não era José, era o Deus dos céus e da terra. Ela sabia tudo dele. Porque quando o anjo chega na casa de Maria, o anjo diz: e o reino dele não terá fim. Bom, Maria sabia quem era o filho dela. E quando a Maria viu que o vinho acabou e que a festa iria de água abaixo, literalmente, porque o vinho havia acabado, a Bíblia diz que ela chamou Jesus e falou: eu sei que você pode resolver o BO dessa galera aqui. Aí Jesus falou: mas ainda não é chegada a minha hora. Eu imagino Maria: mas eu sou tua mãe. Quem tem mãe sabe do que eu estou falando, amém? Mãe, eu não quero, o problema é seu. Mãe, mas todo mundo foi. Você sabe. Não, Maria. Chamou os funcionários e falou: seguinte, faz tudo o que ele falar para vocês. Mas quem iria fazer tudo não sabia quem ele era. Não tinha uma história com ele. Não havia um milagre contado. Não havia nada registrado acerca dele. Ele era o filho do carpinteiro de Belém. Ele era o filho da Maria. E nada mais. Primo de João Batista, sobrinho de Isabel. Era um garoto. E aí Jesus fala para a galera: tragam 6 talhas, que era o que tinha, de água para mim. E aqui começa uma verdade que quanto antes a gente aprender, melhor. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não seja lógico, mesmo que a conta não feche, mesmo que você não consiga entender, faça tudo aquilo que Ele te mandar. 10 améns. Eu vou dizer de novo então, para melhorar. Faça tudo o que Jesus mandar, com uma certeza: se Ele falou, o final do filme já está preparado. Esses homens, esses funcionários, não tinham nenhuma história com Ele.
mas havia uma autoridade nele que o precedia. Você podia não acreditar que ele era o Messias, mas não tinha como dizer que aquele homem era normal. E agora, debaixo de uma ordem, eles têm que tomar uma postura, e a postura é encher de água as talhas. Só que tem um detalhe na Bíblia. A Bíblia diz que a talha do padrão judaico cabia de 80 a 120 litros. Só que o que a Bíblia diz sobre esses servos é que eles não colocaram 80, eles não colocaram 90, eles não colocaram 100, eles encheram até a borda. O nome disso é proatividade. É fazer além do que se pedido foi, ou se sacrificar para ver algo ainda maior acontecer. Eu não sei como é você, mas quando minha mãe pedia para buscar água, para encher a jarra e deixar na geladeira, é que aqui todo mundo é rico, todo mundo toma água a voz. Mas a gente tinha a tal da Tupperware, que dura 350 anos, que a gente tinha que encher depois que tomava. Eu nunca enchia até a borda, porque quando você enche até a borda, o risco de transbordar é maior. Porém, a quantidade de água, se não transbordar, também é maior. Você já começou a entender, né? Eles tinham uma opção: não vamos sacrificar nossas costas, não vamos carregar 80 litros de 120 litros de água, se a gente pode carregar 80. E veja, Jesus não mandou eles carregar 80 litros de vinho ou 120 litros de... Ele mandou encher de água. E parece ilógico, numa festa que se precisa de vinho, encher uma talha de água. Esse é o ponto. E eu consigo ver, imaginar os serviçais da casa carregando com muito esforço aquelas talhas cheias de água, indo em direção para quem precisava de vinho. Eu imagino, sabe o que? As pessoas em volta dizendo: o que você está levando? Chegou o vinho? Não chegou ainda, mas vai chegar. Mas o que você está carregando? Água. Mas eu sei que vai virar vinho. Não, irmão, peraí. Quando cremos no milagre, a palavra crer é ver antes de acontecer. Fé é o firme fundamento nas coisas que não se enxergam, mas que se creem de todo o coração. Portanto, você nunca pode chamar de milagre aquilo que você não viu pela fé. Eu vou ser mais claro: tudo que você pede, tudo que você coloca na presença do Senhor, a partir do momento que você coloca, os seus olhos precisam ver pela fé aquilo que você apresentou ao Senhor. E isso muda a postura da gente. Eu vou ser bem específico com você, mas antes eu preciso te dizer: as talhas chegaram até Jesus. Os meninos que estavam carregando ficaram olhando para ele. Um vinho bom demora bastante tempo para fermentar. Quanto tempo vai demorar? Aí a Bíblia diz que não demorou muito. Eu imagino, irmão, se eu tô lá, eu ia estar assim, ó, para ver. Irmão, tem um homem dizendo que aquilo ali vai virar vinho. Eu quero ver. Eu quero ver. Só que a Bíblia diz que não diz o momento que virou vinho. A Bíblia não fala se virou vinho quando o mestre Sala experimentou, se virou vinho enquanto eles estavam carregando as talhas,
se virou vinho quando as talhas chegaram até Jesus. A Bíblia só diz que quando o mestre Sala colocou na boca, era vinho. Para fazer a sua fermentação ficar aprazível ao paladar. E nem sempre ele será tão bom. Quanto mais velho, melhor. A chave que abre todas as portas não é a fé, é a obediência. A fé vem depois, a obediência vem primeiro, o milagre vem depois, a obediência vem primeiro. Lindo, Deus não fez nada na minha vida enquanto eu não obedeci Ele naquilo que Ele estava me pedindo. E tudo o que Ele me pediu, mesmo doendo, mesmo tendo vergonha, mesmo morrendo de medo, eu fiz. E tudo aquilo que eu obedeci, o milagre dele derramou sobre mim. Mas não dá para transformar. Até dá, mas aqui não. Se a talha não estiver cheia de água, a obediência deles não é normal, é uma obediência extravagante. A gente não vai encher pouco, a gente vai encher até a borda. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Quando Jesus manda os discípulos colocarem as pessoas sentadas, são 5.000 homens, não se contavam as crianças e as mulheres. 5.000 homens. Alguém disse para alimentar todo mundo 200 moedas de prata. Mas André vai para o meio do povo. 200 moedas a gente não vai conseguir, mas o que eu conseguir eu vou levar na mão dele. Ninguém tem 200 moedas de prata, mas o que vocês têm? Aí o menininho falou: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui. É suficiente, dá. Irmão, peraí. O nome disso é fator André. Ninguém viu a provisão. André enxergou a provisão em 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. Deus não multiplicou antes de ele chegar e dizer: tá aqui. Sabe o que eu imagino de novo? A Bíblia diz que Jesus tomou o pão, o peixe, levantou e abençoou, colocou no cesto, deu para eles, eles distribuíram para todo mundo. Eu entrei em crise, porque eu não queria. O que o Senhor estava pedindo é: traga minhas talhas cheias de água, solta o que você carrega e traz o que eu tenho poder para transformar. Não é tão fácil como a gente gostaria, mas é exatamente isso que move o céu à nossa direção. Quando você crê tanto que você obedece tudo para ver aquilo que Deus tem para fazer sobre você. Eu não sei qual é o projeto que você está morrendo de medo, lindo. Eu não sei qual é a planta que você tem na mão. Eu não sei qual é o sonho que você já abortou porque pensa que não pode mais. Se mova em direção ao milagre que você precisa, se preparando como se ele estivesse chegando agora. Eu vou ser claro, você está orando há muito tempo para que Deus abra as portas do céu e mude a sua vida financeira. Abre uma conta nova. Então, vou te falar, acredita. Pode voltar a sonhar o que o Senhor tem para você. Sabe o projeto que você está morrendo de medo? Pode se mover em direção a Ele, não desiste não. Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar o cuidado, Deus vai fazer o milagre. E sabe o diagnóstico que você recebeu? Coloca na frente de Jesus e diz: Senhor, se tem alguém que pode me curar, é o Senhor. E começa a declarar: Jesus, eu creio que eu estou curado. Eu creio, Jesus, que eu vou viver de maneira sobrenatural os meus dias sobre essa terra. Em nome de Jesus. Creia antes de ver. Eu me lembro que um dia, há muitos anos atrás, eu construí e desenhei uma planta de uma casa, que seria a casa que eu iria construir. Eu não sabia quanto custava, eu não sabia como que fazia uma casa, eu não sabia como fazia uma laje. Eu fiz a planta, mostrei para um amigo meu, ele disse: você sabe quanto custa um metro quadrado? Falei: não sei. Aí ele falou para mim:
é que se você construir uma casa desse tamanho, vai sair X. Eu falei, isso eu não tenho condição. Ele falou, então, o que você consegue? Eu conseguia X, eu desenhei 2X. Porque se eu contar só comigo, não é testemunho. Se eu contar só com a minha calculadora, não é milagre. Se eu contar só com aquilo que eu vejo, eu nunca vou sair do normal. Eu sempre vou viver o básico. Eu fiz 2X. Eu fiz uma casa de 2 andares. Eu fiz uma casa que tinha pele de vidro na frente. Uau, que chique. Eu desenhei. Só que aí, irmão, chegou a planta da casa, eu fiz o projeto e eu estava com a planta na igreja. Sentadinho. Aí o culto começou, eu olhava a planta, fechava. Meu Deus, como que isso vai acontecer, Jesus? Meu Deus, agora? Aí abria, fechava. Aí do nada uma pessoa vem atrás de mim e falou: garoto, o Senhor falou comigo e eu não sei o que é. Eu não consigo entender porque eu não sei nem o que está escrito no texto. Mas abre Esdras capítulo 10. E ele falou o versículo e ele saiu. Aí eu peguei e abri. Aí estava escrito assim: levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo, nós seremos contigo. Mas só veio depois que a planta estava pronta. É que Deus trabalha de um jeito diferente. Eu nunca tinha feito seguro de um carro. Aquele eu fiz. O carro estava quitado. E o dia que bateu, era o dia anterior eu havia quitado o seguro também. Você não quer glorificar? Eu vou falar o que Deus fez. O valor que entrou do seguro, eu encontrei o construtor. Mas antes de acontecer, era só uma planta na mão de um garoto sem condições. Mas como eu me movi em direção à palavra, o Senhor falou: eu vou fazer. Irmão, fala para quem está do teu lado: se move em direção do teu milagre. Glorificar o teu nome através da nossa obediência e ver o milagre através da nossa fé. Que de verdade vai produzir um impacto tão profundo na sua história que não terá como você viver igual depois de ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar com você. Aleluia, Jesus. Eu confesso que de todas as mensagens, essa talvez é que eu estou mais desejando pregar logo, porque eu já vi esse filme, eu sei como ele termina. Eu só quero te pedir um favor antes de a gente começar o vídeo. Um pequeno favor. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala: nossa, vídeo bom, hein? Vou mandar para mais gente. E você já foi abençoado através de um conteúdo como esse, me ajuda a fazer ir mais longe. Curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, tudo sem combinar, isso é maravilhoso. Gênesis, capítulo de número 3. E eles ouviram a voz do Senhor, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus o chamou: Adão, e disse: aonde você está? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Olha, fica meio estranho a gente conectar uma palavra ao texto que nós lemos. O tema que nos leva nessa jornada é a forja. Mas o texto que nós lemos não parece uma forja. A forja é um elemento utilizado para fazer uma moldagem. E para que essa moldagem aconteça é necessário que exista pressão, calor. E aqui a impressão que dá é que é outra realidade. É um homem e uma mulher que pecaram e agora havia uma condenação esperando por eles. Porque na nossa cabeça ou na ideia comum, a forja é um ajuste.
O Éden é Deus expulsando eles daquele lugar. É como se nós estivéssemos olhando e dizendo: em Adão e Eva, todas as nossas esperanças acabaram. Quando eles pecaram, acabou. E quando eu olho para a forja, eu estou dizendo: bom, se o Senhor está preocupado em moldar em tempo, significa que dá para utilizar aquilo que para alguém não serve mais. Eu vou precisar de uns aleluias a partir de agora. Eu vou melhorar. Quando nós olhamos para o Éden, a impressão que temos é que aquilo é o fim do homem. Mas não é o fim do homem. O fim do homem não aconteceu no Éden. A vergonha do pecado aconteceu no Éden. Mas existe uma esperança viva sobre eu e você. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só que a gente precisa compreender os tempos para entender por que chegamos aqui. E eu vou te dizer minhas impressões. Eu tenho pouca idade. Se você me conhece um pouquinho mais, você sabe quantos anos eu tenho. Você sabe com quem eu sou casado. Você sabe os meus filhos. Mas o que você não sabe é o que eu faço quando tranco a porta do meu quarto. São coisas minhas, particulares minhas. Minha vida com Deus, minha história com Deus, minhas orações secretas, aquelas que nós temos vergonha de contar para as pessoas, aquelas que nós não conseguimos expressar de maneira pública, porque diz tanto sobre a gente que a gente não consegue. Bom, essa é uma vida que você não conhece, mas é uma vida que Deus sabe de maneira completa. É algo que nós não conseguimos esconder do Senhor. A forja, ela não vem para trabalhar naquilo que é público da nossa vida. A forja de Deus vem para trabalhar naquilo que está escondido dentro de nós. Aleluia, vou melhorar. A forja de Deus não trabalha na estética da sua fé. A forja de Deus trabalha no interior da sua alma. É aqui dentro, é o que mensura as tuas intenções, é o que faz ver quem você é de verdade. Só que se eu leio um texto onde a esperança acaba, onde um homem é expulso do jardim porque pecou, não faz muito sentido. Mas ali havia um traço da questão da personalidade de Deus, e que para mim é a coisa mais interessante para esse tempo e para essa mensagem. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva estavam numa situação perfeita, favorável, tudo lindo e maravilhoso, nada fora do lugar, tudo acontecendo de maneira organizada, tudo de maneira plena. Não havia motivos para vacilar os pés. Não havia. Deus não é injusto. Deus deixou tudo claro. Vocês podem tudo, só um fruto vocês não devem comer. E a Bíblia diz que foi aqui que eles vacilaram. Mesmo tendo tudo para fazer perfeito, mesmo tudo para fazer de maneira, sabe, uau, sabe, quando nós ajudamos alguém e colocamos essa pessoa numa situação favorável e perfeita, nós não aceitamos que essa pessoa erre com a gente, porque senão a gente faz o que as pessoas dizem, a gente joga na cara, correto? Bom, Deus tinha tudo para jogar na cara de Adão e Eva, para destruí-los para sempre, para resetar o plano, esquecer do homem. Mas a Bíblia diz que no dia que eles pecaram, Deus não quebrou a rotina do seu relacionamento. Vamos. Se tiver alguém ainda que não deu glória a Deus perto de você, começa a provocar ele. Fala assim: agora a próxima vez é você que vai fazer. O que me faz entender que o que Deus sempre desejou com o homem foi uma coisa: relacionamento. O jardim do Éden não é um lugar de flores bonitas. O jardim do Éden não é um lugar de rios limpos. O jardim do Éden é o lugar onde Deus deu de presente para o homem, para que o homem pudesse ter acesso completo à graça, ao amor e à misericórdia de Deus. Aleluia, amém? Então, a forja de Deus só serve para uma coisa: nos levar de volta para esse lugar. Para esse lugar que o pecado nos roubou, para esse lugar que foi tirado de nós. E isso só é possível através de Jesus. E essa é a maneira que nós começamos, porque muitos de nós estamos enfraquecidos na nossa fé.
Muitos de nós, eu vou falar de mim, já vivi isso e sei do que eu estou falando. Nós começamos a nos alimentar de migalhas que caem da mesa e não existe mais alimento sólido para sustentar a nossa fé. Então, por mais que a gente pense que está tudo bem, dentro de nós existe um vazio muito grande, um eco muito grande. E é nesse momento que Deus aparece no meio da história. Quando Adão e Eva pecam, Deus desce na mesma hora, Deus desce no mesmo momento que Ele sempre descia, porque Ele quer que Adão e Eva entendam: eu sempre vou estar aqui para vocês, eu sempre vou descer no mesmo horário, eu sempre vou vir aqui, mas se vocês optarem pelo pecado, o relacionamento não vai ser possível. Se vocês optarem pelo inimigo, não vai ter como ser o meu amigo. Então eu preciso te dizer: quando você escolhe uma coisa, você perde o principal, e o principal é o relacionamento comigo. Eu começo agora a caminhar dentro de uma realidade do nosso tempo. Existe uma sede espiritual muito grande na nossa geração. Não, eu vou tentar mostrar um exemplo. Eu fui num lugar alguns dias atrás. Quando eu entrei, a mulher que me atendeu me reconheceu. E ela disse: se eu te puder pedir um negócio, antes de você sair, você tem que morar por nós aqui? Eu falei: claro. Só que eu fiquei com vergonha assim, pensei: nossa, nada a ver, estou num lugar diferente. Sabe, às vezes a gente dá umas vaciladas assim, é normal. E aí eu fui para aquilo que eu fui fazer, para a consulta. E quando acabou a consulta, eu saí. Eu dei tchau para a moça. E eu imagino que ela ficou constrangida de me perguntar de novo. E aí a mulher que havia me atendido no consultório me dispensou. Ela disse: pode ir, sabe? Em outras palavras, ela me deu um abraço, falou: muito obrigado, até a próxima. E eu estou saindo pela porta, o Espírito Santo falou comigo assim: não vai orar mesmo? Aí eu pensei comigo: mas que vergonha, Senhor, nada. Isso tudo assim, 2 segundos, mas que vergonha, Jesus, nada a ver. Ó, a mulher que nem sabia de nada, a doidinha da outra mulher ali que falou que era para fazer, mas ninguém está perguntando não, Senhor. Aí o Senhor falou: mas e você não tem nada para dar? Não que eu queira, mas eu fui obrigado, então voltei. Só que, irmão, olha que legal, não tinha clima nenhum. Não tinha clima nenhum, nada. Zero clima, não tinha o teclado, não tinha uma liturgia, não tinha uma câmera, não tinha nada, não havia nada de expectativa. Mas eu fechei os meus olhos e eu falei: Jesus,
Se temos uma vida a desfrutar na presença de Deus, por que não desfrutamos? Qual é o nosso problema? Por que somos tão frios? Por que esfriamos tão rápido? Por que nos acostumamos com o sobrenatural? Por que paramos de orar? Por que paramos de viver? E aí, meu lindo, eu entendo que Deus está caçando gente que precisa voltar para esse lugar. Gente que Deus não desiste, gente que Deus não deixa em paz, gente que Deus vai atrás e diz: ei, lindo, eu não desisti de você. Você pode ter desistido do jardim, mas o jardim está te esperando, o jardim te aguarda. Eu quero que você volte para esse lugar. E aqui começa o problema, porque quando nós estamos perto de Deus, é onde a forja acontece, é onde nós somos moldados. E é por isso que às vezes a gente não quer, porque estar perto de Deus significa ser transformado. Eu vou piorar, lindo, quando você fica perto de Deus, você não é mais você. E a nossa dificuldade é essa, porque a gente quer ser a gente, mas quando Deus entra, a Bíblia diz: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque o padrão muda. Agora entenda, isso só é possível por conta de uma pessoa. Qual é o nome dele? Amém. Então eu vou te falar uma coisa. É claro e nítido para mim, pelo que vivi, pelo que o Senhor tem comunicado no meu coraçãozinho nos últimos meses, que tem vezes que o céu está gritando: saudade. Saudade do nosso tempo, saudade da nossa prioridade, saudade de estarmos na presença dEle. Talvez você está ouvindo essa mensagem dizendo: meu Deus, faz tanto tempo que eu não choro, faz tanto tempo que eu não rasgo meu coração, faz tanto tempo que essa presença não inunda o meu ser, faz tanto tempo que a minha fé é um eco no meio da escuridão. O que eu preciso? Bom, eu vou te dizer o que você precisa. Eu escutei uma história, e essa história marcou muito os meus últimos dias. Havia na frente da Casa Branca um soldado que chorava muito. E esse soldado chorava muito, então um garotinho chegou até ele e perguntou: por que você está chorando? E o soldado disse: porque eu queria falar com o presidente e ele não me atendeu. Aí o menininho fala: é difícil falar com o presidente mesmo, mas eu vou te ajudar. Pegou o soldado pela mão e começou a entrar. As portas da Casa Branca se abriram. Ninguém parou o menino, ninguém parou o soldado. E eles passaram pelo meio do jardim, passaram pelos guardas, e ninguém ousou pará-los em nenhum momento. Então entraram numa grande sala, no salão oval da Casa Branca, e os homens olhavam e não paravam, nem o garoto, nem o soldado. Então chegaram numa sala, abriu-se a porta, e o presidente estava sentado atrás da mesa. Então o menininho entrou primeiro, chamou o soldado e disse: papai, você precisa de Jesus. Só que aí o BO começa quando ele chega, porque ele começa a nos moldar, ele começa a trabalhar no nosso caráter. Veja, a pior coisa que pode... Bom, como que eu explico isso? Eu já sei. Nós somos seres humanos, certo? Nós tomamos as nossas decisões sozinhos, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, a gente é cheio de boas ideias, a gente gosta de dar umas cabeçadas no muro. Amém. E aqui em Florianópolis não acontece nada disso. Aí também não, a gente só toma decisão inteligente, uau. A gente nunca cai em pirâmide, a gente não joga no tigrinho, a gente só faz coisas racionais. A gente é uau, que maturidade. Bom, só que não. A gente vive tomando decisões equivocadas, a gente se incomoda porque decide errado, tenta terceirizar a culpa, mas no fim a culpa é sempre nossa. E aí no meio de toda essa crise, você já foi amigo de Deus, você já viveu algum momento com o Senhor, então você sabe o que você sabe, já viveu, você sabe. E aí o problema é que quando nós já tivemos uma vida com Deus e quando isso acaba, dentro de nós nasce uma verdade que é uma grande mentira. Qual é? A partir de agora você não pode mais. Você fez algo
que te prejudicou a história. Adão e Eva têm essa sensação. Ele não está vindo para conversar, não é sobre uma segunda chance. Ele está vindo para nos humilhar, ele está vindo para acabar conosco. Mas havia uma chance de relacionamento que agora em Jesus está muito claro. Mas isso é o que nós pensamos. Então há uma clareza na nossa mente que Deus desiste de quem desiste dele, que Deus abandona quem abandona ele, que Deus vai embora, que Deus vira as costas, que Deus não olha mais. Só que não é verdade isso. Não é verdade. Deus não desiste da gente porque a gente desiste dele. Então ele é fraco. Não, ele é 100% justo, ele é 100% amor, ele é 100% justiça, ele é 100% benignidade, compaixão, misericórdia. E como todos esses atributos estão nele, ele está esperando por mim e por você. Certo? Vírgula. Nesse dia, a gente descobre que Deus nunca vai deixar a gente em paz. Não, meu Deus do céu, vou tentar melhorar para ver se agora vira. Deus nunca vai deixar você em paz. Se Deus deixasse você em paz, Ele abandonaria você nas suas próprias escolhas. Mas Ele não vai deixar você em paz, Ele não vai abandonar você, Ele não vai esquecer das promessas. Ele vai lutar até o último dia para que você seja salvo, resgatado e corra para esse ambiente de relacionamento. Porque de verdade a única coisa que a gente precisa nessa terra é ter um relacionamento vivo com o Senhor. Porque se esse relacionamento for real, todas as outras coisas acontecerão de maneira orgânica, acontecerão de maneira sobrenatural, e aquilo que faria falta não vai fazer mais. E a gente conclui no sentido de que Adão e Eva estavam se escondendo, mas só tentaram se esconder quando Deus desce. Eu vou ser um pouquinho mais claro. A gente vai vivendo, vai ficando cada vez mais longe de Deus, vamos esfriando, vamos tomando cada vez mais decisões distantes, e a Bíblia diz: um abismo atrai outro abismo, então a gente vai indo longe. Só que daí chega um momento que Deus precisa intervir. Tem um momento que Deus precisa se intrometer, porque se Ele não se intrometer, você vai se perder de maneira completa e sem mais como voltar. E aí, nesse momento, é onde nós somos abalroados por uma surpresa divina. Quando lá no fundo do poço, quando já no marasmo da nossa fé, uma luz no fim do túnel começa a brilhar. Glória a Deus. Eu vou tornar isso pessoal então. Eu vivi isso com o Senhor. Eu esqueci de algumas coisas. Eu parei de fazer coisas importantes. Eu tinha que ter feito mais. Eu não fiz. E no meu lugar, se eu tivesse no lugar dele, eu teria dito: Dave, então sai que eu vou levantar outro. Vaza, que tem alguém melhor para fazer. E ele não fez isso. Ele falou: Dave, eu ainda amo você e nada vai mudar. Existe uma vaga no jardim para você hoje, 5 horas da tarde. Você quer vir? Eu tenho algo para organizar dentro de você. Aí eu fui para esse lugar. E quando a gente começa a ficar perto dele, a gente começa a ser forjado por ele, e a gente começa a resgatar coisas que se perderam no caminho, fechar brechas que estavam abertas. E é por isso que nós precisamos exatamente desse momento com Deus. Só que isso só acontece quando o nosso relacionamento é real. Então, meu lindo, essa mensagem é um check-up. Foi isso que o Senhor me fez entender. É um check-up. Eu queria que alguém tivesse dito, olhando nos meus olhos: ei, Deus precisa mais da tua unção do que do teu talento. Eu vou te explicar algo que mudou a minha vida. Talento entrete as pessoas. O talento
traz movimento, ele impressiona, ele tem luzes, ele brilha, ele traz alegria, ele é maravilhoso, mas ele não é poderoso como a unção. Eu reconheço que isso que eu preciso, eu volto no jardim e não saio mais de lá. Dave, o que é voltar no jardim? Eu volto a amá-lo, a buscá-lo, a ter vida de maneira intencional com ele. E aqui acontece o que nós chamamos do efeito espelho. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com ela. Uma pessoa já entendeu. Eu vou dizer de novo. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com ela. Tá, agora vai. Quando você anda com Deus, você começa a se parecer com Ele. Quando você anda com Deus, as qualidades de Deus começam a aparecer em você: compaixão, misericórdia, amor, benevolência. Eu não sei você, eu não quero ser parecido com nenhum ídolo que o mundo levantou nessa terra. Eu quero ser parecido com Ele, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser, eu quero andar parecido com Ele, falar do jeito que Ele fala, agir do jeito que Ele age. E aí do céu grita-se uma voz dizendo: então caminhe comigo, fica perto de mim, não sai do meu jardim, não sai da minha convivência, porque se você estiver comigo, vão olhar para você e vão ver a mim. Lembre-se, isso é só o check-up. É só para você encontrar alguma coisa dentro de você. Sabe, eu quero ouvir essa mensagem pelo menos uma vez por semana. Eu não posso esquecer disso. O nosso maior risco é se acostumar com o talento e esquecer da unção. Se acostumar com as frases e se esquecer do poder da palavra. Se acostumar com coisas que são extraordinárias e esquecer que foi Deus que fez todas elas. E esse é o nosso maior perigo. O convite de Jesus para mim e para você hoje é: volta no jardim. Tem coisas que eu preciso ajustar dentro de você. Volta para minha presença. Tem coisas que estão inacabadas que eu preciso terminar dentro de você. Volta, volta, volta. Tem coisas na sua área, áreas da sua vida que ainda não foram tratadas e que só serão tratadas se você estiver comigo. Volta, volta. Volta para minha presença, volta. Você está com saudade? Volta. Você está com vergonha? Volta. Você está com medo? Volta. Do mesmo jeito, sem problema, do mesmo lugar, da mesma maneira, esperando eu e você. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou. A gente tem uma palavra de Deus para você, e essa palavra, ela vai moldar algumas coisas importantes na sua compreensão sobre a forma com que Deus trabalha, que às vezes é difícil de entender, mas é necessário saber a perspectiva certa de enxergar. Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e depois comenta, deixa o que você foi abençoado, indica para alguém essa mensagem. E não esqueça, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro aqui no canal. Vamos pro vídeo? Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 37. Diz o seguinte: e a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse ao seu servo: acharemos alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. That's it. Eu vou te falar uma coisa. A forma cujo qual Deus nos direciona, na maioria das vezes, são por demandas que são percebidas no meu convívio, ou nas mensagens que chegam, nos aconselhamentos que fazemos.
nas perguntas que chegam na hora certa, e que a resposta é uma explosão de Deus no nosso entendimento, faz a gente compreender coisas novas e às vezes nos faz ficar até um pouco ainda confusos. E essa palavra, o tema ou a lógica de Deus, ela é difícil de nós como seres humanos falarmos, é assim que Deus trabalha. Quem somos nós para dizer quem Deus é, no sentido da sua totalidade de poder e glória? Perguntaram e ele diz, eu sou o que sou. Ele é tudo em todos, em todo o tempo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e para sempre será. Ele não está ligado ao tempo porque é eterno, ele está antes do próprio tempo ser inventado. Ou seja, como nós, meros mortais, vamos dizer a lógica de Deus? Seria uma coisa muito louca tentar falar que é isso e ponto. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu lindo, existem parâmetros aferidos que a gente consegue dizer, isso aqui só Deus que pode fazer. Você concorda comigo que tem coisas na nossa vida que a gente olha e diz, não pode ser o acaso, não pode ser sorte, só Deus que poderia pensar algo tão absurdo como esse? Não é verdade? Eu vou te falar uma coisa, lindo, tem coisas que me perguntam que eu não sei explicar. Alguém disse, David, o que você fez para pregar para milhões de pessoas? Não sei. Eu sou um ignorante. Tem gente que fala 1000 vezes melhor do que eu. Tem gente que sabe milhões de vezes mais do que eu. Vai entender. Aí talvez para alguém pode ser um erro. Para mim eu digo, só Deus para fazer um milagre desse. Porque eu durmo comigo, irmão. Eu acordo comigo, eu sei o defeito de tudo. Eu só não conto para vocês, senão eu tenho muito inimigo. E se você contar os seus por mim, eu também ia ficar com raiva de você. Porque a gente é falho. A gente é ser humano. A nossa batalha é para que Jesus aplaque em nós a nossa carne. É isso que fazemos todos os dias. Porque se nós fôssemos tentar viver sem Jesus, não ia dar certo. Irmão, não existe um pregador do evangelho sem Deus no centro do evangelho. Se você tentar pregar sozinho, não vira. Se você tentar fazer sem Ele, não dá. Se eu tentar gravar uma série sem a direção dele, eu passo muita vergonha. Então no final eu olho e digo, só Deus que pode fazer. Mas essa resposta às vezes não é suficiente para as pessoas. E eu vou te falar, a gente tem alguns aspectos e parâmetros humanos que a gente tenta colocar em Deus e que nunca vai dar certo. Uma das frases que eu ouvi esses dias e que fez nascer essa palavra no meu coração foi num momento de conversa com um amigo, um colega de ministério. E ele disse para mim, Dave, eu estou numa fase difícil do ministério. Eu falei, meu irmão, que deu? Ele falou, eu cheguei numa fase, numa etapa que eu não tenho mais para onde ir ou o que fazer. Eu fiquei olhando, ouvindo. Ele falou, eu estou em crise, eu não tenho para onde crescer. Eu cheguei no limite, no que eu podia, eu já estou no limite. Aí eu falei, sério? E ele falou, eu estou tentando, eu quero que você me ajude, que você me aconselhe a encontrar um outro caminho. Porque se eu mudar na posição que estou, na instituição que estou, não vai ser um upgrade, vai ser um downgrade. Você entendeu o que ele acabou de dizer? Porque nós vemos na vida assim, existe upgrade e existe downgrade. Se você sobe e cresce na vida, você diz que isso é um upgrade. Agora se você recua, você diz que isso é um downgrade. Então quando a gente recua, a gente pensa que isso não tem a ver com Deus, não é verdade? Sim ou não? Então a gente pensa o seguinte, bom, se Deus entra na história, não vai ter como eu recuar. Alguém diz foguete não tem ré. Esses dias um amigo meu falou um negócio desse, eu coloquei no Google, tem um foguete com ré sim, tá aqui, eu mandei pra ele, só para provocar. Óbvio que eu entendi o que ele estava querendo dizer. Mas se eu te falar que na lógica de Deus não existe downgrade, apenas upgrade, aí você vai ficar confuso. Como assim, David? Significa que tudo que ele faz é
bom para nós. E que até quando é downgrade para nós, é upgrade para Ele, porque Ele sabe o que está fazendo e é perfeito na decisão que toma. Eu quero que você entenda um pouco da lógica. Tem que ter lógica. A lógica é essa, olha só. Tem um menino chamado José. O José é top. Eu já preguei de José várias vezes. Você já ouviu falar de José várias vezes? Eu amo José. O José é top, é maneiro, é bonitinho. É um top. A vida do José é uma delícia. O José é o segundo filho, o penúltimo filho, segundo de trás para frente. Não dá para admitir o erro agora. Vamos continuar. Não, peraí, vamos encerrar o ciclo. Eu errei. Desculpa. Vamos para frente. Tudo é didático, sempre pedagógico. Vamos lá. O José tem uma vida maneira. Ele é o filho do Jacó. O Jacó curte ele demais. O Jacó olha para ele e diz: quem que é o menininho de papai? O José diz: sou eu. Que lindo. José é o filho da velhice do Jacó. O José vive uma vida top. Toma sucrilhos de manhã no café. E não é sucrilhos de marca ruim, é Kellogg's. É Nescau Cereal 4.0. O José tem uma capa que ninguém tem. José ganhou do Jacó. Jacó falou: filho, tá aqui uma capa maneira para você. Todos os filhos ficam assim: nossa, por que eu não ganhei? A vida do José é um sonho. O José acorda de manhã, o paizinho dele fala: oi lindo, tudo bom? Precisa trabalhar hoje não? Tô brincando, esse era um sonho nosso quando era adolescente. Mas a vida do José é muito maneira. Aí um dia Deus dá um sonho para ele. O sonho é tão incrível. O sonho é o sol, a lua, as estrelas se prostravam, os feixes se prostravam. E aí o José teve um sonho. Nossa! E contou. Ó, a vida do José. Aí ele contou o sonho. Os irmãos do José olharam para o José. Tá achando que é quem? Tá se achando, vem cá. Ó, pegaram José e tentaram assassinar José. Desistiram. Rubem não deixou. Aí tiveram uma ideia: então não vamos assassinar, vamos vender. E aí venderam José. E José virou escravo. Sabe o que é isso? Downgrade. Isso é retrocesso. É o que a gente pensa. Existem momentos na nossa vida que Deus nos fará recuar e vai ser difícil de a gente entender. Existem momentos da nossa vida que Deus vai segurar a gente, e não vai só segurar, vai puxar a gente para trás. Você identificou o que eu acabei de fazer? O nome disso é arco. O nome disso é flecha. A flecha só vai para frente depois de vir muito para trás. Não, eu vou. Eu sei que é difícil engolir uma dessa, irmão. A gente engole em seco. Porque na verdade a gente nunca quer retroceder. A gente diz para trás nem para pegar impulso. E se eu te falar que Deus nos faz recuar? E se eu te falar que aquilo que a gente chama de retrocesso, Deus chama de processo? E se eu te dizer que aquilo que a gente chama de downgrade, Deus chama de necessário? E se eu te falar que para nós é perda, para Deus é tempo de qualidade? E se eu te falar que aquilo que nos dói, para Deus é bálsamo de cura em nós, através de nós? O que Deus estava fazendo com José
era tirando o menino do Nescau cereal de cena. O que Deus estava fazendo com José era tirando o menino mimado de dentro dele, porque mimados não governam. Os preferidos não conseguem aguentar a posse do poder, só conseguem experimentar os altos lugares aqueles que já passaram pelos esmagamentos da vida. Lindo, perceba que é nítido quando alguém que não teve os dias difíceis nunca, apenas viveu os dias bons, você percebe que há arrogância na grande parte deles, porque eles não sabem o que é dia mau, eles não sabem quanto custam as coisas, e eles riem de coisas que não tem graça nenhuma. Quem passa pelo processo é habilitado para chegar em qualquer lugar da vida. Eu vou repetir para você: quem passa pelos processos de Deus, respeita o processo, vive o processo, está habilitado a chegar em qualquer lugar cujo qual Deus preparou, porque ele chega e permanece, ele não cai daquele lugar. Só cai quem não tem estrutura para chegar aonde Deus planejou. E convenhamos, ou a gente entende que essa é a lógica de Deus e começa a aceitar que virá processos sobre nós, ou a gente vai ignorar para sempre os processos e nunca vai chegar a viver aquilo que Deus deseja. Eu revisito memórias dentro de mim, todos os dias eu revisito e começo a olhar. As fases de maior humilhação me prepararam para tudo aquilo que a gente vive hoje. E eu vou te dizer, meu lindo, de vez em quando o pau fecha, a humilhação vem igual. Só que antes eu via de um jeito, hoje eu vejo de outro. Se está doendo, alguma coisa está acontecendo. Se está me incomodando, Deus está fazendo alguma coisa. Se a paz saiu, alguma coisa está acontecendo. É Deus recuando a flecha para lançar ainda mais longe. Eu quero que você entenda: você é uma flecha na mão do arqueiro, e todas as vezes que ele te puxa para trás, não é para fazer você parar, desistir, abandonar a missão. Não, Deus está te colocando no processo, está criando tensão, para que a tensão te jogue para mais longe e o alvo seja atingido. Ei, escute: o Senhor não puxa a flecha para trás para dispensar a flecha, Ele puxa a flecha para trás para acertar no alvo. Ô Zé, tão querido e tá preso, tão querido e tá esquecido. O padeiro esqueceu, o copeiro esqueceu, todo mundo esqueceu dele, menos quem puxou a flecha para trás. Vai ter momentos da vida que a tensão é tão grande que a gente pensa que porque todo mundo se esqueceu de nós, o arqueiro se esqueceu também. Só não esqueça: se tem tensão, é porque o arqueiro está segurando a corda da flecha. Eu vou repetir: se tem tensão, o arqueiro está com as mãos sobre a flecha. E se eu fosse você, só se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas se puder, puxa mais. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas se esse processo me leva para o centro da tua vontade, me puxa mais. Porque na hora que o Senhor soltar, eu quero chegar tão rápido, com tanta velocidade e com tanta certeza que vai ser impossível me parar. E o teu nome muda para uma palavra: imparável. Jesus, 2021 foi um caos, e eu nem quero falar mais disso. Só quero entender que tudo que eu vivi foi uma preparação do extraordinário que está vindo sobre mim em 2022. Você pode declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus? Alguém já viu um tsunami? Que bom. Ai, Jesus. Ninguém viu mesmo? Não. Que bom. Eu vou te contar um negócio. Essa perspectiva, ela é bíblica, ela não é inventada. José saiu da casa do seu pai Jacó para uma prisão.
foi vendido aos ismaelitas, parou na mão de Faraó, foi caluniado, envergonhado. Davi só tem uma história? Não, Davi. Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta. Samuel ungiu ele, e no dia seguinte, uma perseguição implacável de Saul começou sobre ele. Ele fugiu como um cachorro pelo deserto, para não ser assassinado pelo rei que agora sabia que o sucessor estava na terra. Tentaram matar Davi de todas as formas. Gigante entrou na guerra, leão entrou na batalha, urso entrou na treta, mas ninguém parou o menino. Você vai dizer: nossa, que absurdo! Isso eu não quero para minha vida. Então não tente ser rei. Então não tente governar. Não, isso eu não quero para minha vida. Então tudo bem. Tudo bem. Você não quer o processo? Então não deseja o reinado. Não quer o processo? Não deseja o governo. Não quer o processo? Não, então não adianta. Não vai rolar. Ninguém chega a lugares altos sem tropeçar pelo caminho, sem ter cicatrizes profundas, de marcas necessárias que se tornam um memorial para não esquecer por onde passaram. Talvez você veja um menino, e eu sou um menino. Eu tenho só 31 anos, mas eu tenho marcas profundas dentro de mim. Marcas tão profundas que eu não tenho coragem de subir num altar e pregar longe da presença dele. Como assim, David? Sim, eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca porque já tentei fazer e eu nunca mais esqueci da vergonha que eu passei. Existem marcas que eu não quero, porque ver a marca de alguém já é suficiente para mim não reproduzir o erro. Mas existem marcas que estão em mim, cravadas no meu corpo, e que são necessárias para que a caminhada prossiga. Aí você está dizendo: David, o tsunami. Vocês ainda estão no tsunami? Todas as vezes que um tsunami acontece, dias antes o mar recua. Você não está entendendo, né? É exatamente isso que está acontecendo às vezes na sua história. O recuo é a formação de um grande tsunami que está vindo. Todo o processo que você tem reclamado é Deus recuando a sua história, para fazer você viver o extraordinário e o impossível aos olhos de todo mundo. E todos que viram o mar recuar verão o tsunami da presença de Deus sobre você. E aquilo que doeu vai ser bálsamo para alguém, porque talvez você ainda não entendeu, lindo. Virão como uma avalanche. Grava essa palavra, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Jesus, é só o que queremos, Senhor. Te entender é difícil, mas os teus sinais nos apontam caminhos para a compreensão. Se o que o Senhor está fazendo é um processo, nós vamos viver o processo. Se o que somos é uma flecha, pelo menos tu é o arqueiro, e tu nunca errou o alvo. Nos envia para o centro da tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa o processo, eu quero a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.